Maracás é a cidade das flores, do vanádio e principalmente dos artistas, né? O que eu observo é assim, algum acontecimento lá atrás possibilitou que o nível cultural em Maracás fosse mais elevado. E isso reflete até os dias de hoje, né? E algo e uma manifestação toda conduzida pelo povo preto. Há um encontro de etnias diferentes aqui. Penso que toda essa relação abriu um espaço para a arte, né? Para a criação, para essa cultura que a gente vê hoje. É uma qualidade do nosso povo em Maracás, ter sustentado uma história resultado da oralidade. Se você for ver hoje a comunidade do Cuscuz, toda a história é oral. Contar a história sob o ponto de vista do herói é muito fácil, mas contar sob o ponto de vista de quem sempre foi oprimido, né? A nossa influência aqui tão misturada do povo branco, do povo negro e indígena é muito latente. Maracás é um celeiro de artistas, de produtores artísticos, de incentivadores e de talentos e de personas, figuras que por si só já representam um pouco a arte. Eu acredito que eu fui muito privilegiado por uma condição de vida que está ficando cada vez mais raro. Eu fui um daqueles, ou talvez uma última leva de pessoas que tiveram acesso aos conhecimentos da identidade local, cultural, política, não é, os fatos históricos através da oralidade. Quem teve o professor Clóvis como um professor de história sabe o que é que eu estou falando. Sim, meu primeiro momento com o professor Clóvis foi como aluno, né? E eu ficava fascinado com a memória do professor Clóvis, com o jeito de fechar o olho e contar como aconteceu a Segunda Guerra Mundial e assim. E aí, às vezes, eu fechava o olho também. Primeiro, eu ficava admirado, ele falando de olho fechado e também um jeito cantado, né, musical. Vocês não têm ideia de quem era Clóvis Brincalhão. Falava coisa assim de... As senhoras com seus 20 e poucos anos não podiam ouvir, não. Tinha que ter mais de 30. Era nosso cego. E ele foi meu professor de história, acho que no 3º ano. Eu fiz a administração. E ele... nesse período que a gente ficou amigo, né? A gente ficou muito amigo. Enquanto aluno dele, eu me lembro que ele chegava na sala, pegava o livro. Tem até um livro conhecido. Fazia uma oração, fechava o olho e começava a aula. A gente sentava e conversava muito, ele falava muito mas falando sempre, fazendo brincadeiras, essa coisa de brincar muito. No livro dele, quando ele produziu, ele tinha eu percebi que ele tinha muita vontade de trabalhar com essa coisa da cultura popular, do cordel, etc. Ele é cordelista, professor Clóvis, e acho a musicalidade no jeito de falar, um ritmo, era diferente dos outros professores, né? Então, assim, eu tive o privilégio de ser aluno do professor Clóvis, que foi da primeira turma de formandos do Colégio Normal. Então, ele já está dentre as pessoas que se tornaram professores não leigos, né, em Maracás. Em 2001, nós participamos do processo de criação da Academia Regional de Letras e Artes, da ARLA. E aí o professor Clóvis ele tomou a frente, né, na criação da academia, foi o primeiro presidente. Isso em 2001. Em 2006,
2006, ele publicou esse livro, Maracás, História, Mitos e Magia. Foi publicado no dia do aniversário da cidade, foi a abertura da programação, e a gente estava junto, né, realizando as coisas. Então, eu penso nesse período, ou coisas maiores ou coisas pequenas, mas a gente sempre estava fazendo alguma coisa em Maracás, realizando alguma atividade. O Clóvis estava produzindo um livro e gostava muito da minha arte, né? Pediu para fazer duas ilustrações no livro dele, que ia ser lançado. Aí chegou com uma foto bem antiga, bem apagada, né? Para me avivar ali, aquilo ali, e pediu para fazer um rascunho. E não queria uma pintura, nem um desenho, só um rascunho, né? Um esboço. Nós temos um desafio enorme, que é preservar a nossa memória, os nossos registros, e o professor Clóvis se destaca nisso aí, não é? E a gente tem que reconhecer que a obra do professor Clóvis eu diria uma palavra que ele até ia gostar, é um sacrário. A participação do professor Clóvis, assim, até onde eu conheço, do que tem de literatura produzida aqui em Maracás, é a mais importante que tem para a nossa cultura. Porque ela foi mais documental, foi mais dentro do... Nós temos Lindolfo Rocha, que passou por aqui, que fez também uma contribuição importante, mas o professor Clóvis, ele foi na raiz, na vivência, no dia a dia, né? no viver. Ele foi um Gregório de Matos aqui em Maracás, né? Eu vejo desse jeito. Clóvis, no livro dele, puxa muito por essa coisa das relações mais de pessoas simples, né? Há uma passagem do livro dele mesmo que ele fala de que ele ia a algum lugar e a pessoa dava uma terrina às vezes de coalhada, de doce. Isso sim são as pessoas de fato, né? As pessoas que viviam esse dia a dia de Maracás, que contado por ele, é muito bom que seja assim, e não pela versão, né, dos mandatários da cidade. Então ele me disse que estava com um livro que era diferente, porque esse primeiro livro é um livro que fala das pessoas de Maracás, com quem ele conviveu. Ele mudou os nomes, né, preservou os nomes e escreveu também conforme a memória dele, como ele imaginava as coisas na idade dele, aquilo que ele vivia, né? Porque mesmo quando você está contando a história real, do jeito que você viveu, ela ainda é uma história contada por você segundo sua maneira de perceber o mundo, né? Sua maneira de ler aquela situação. Mas é uma obra mais dentro da realidade, é uma obra de ficção também, por esse motivo, porque ele mudou o nome das personagens, mas é aquela vivência do professor Clóvis aqui em Maracás. Quem conhece as histórias vai lendo e vai identificando quem são as personagens, né, na vida real. A vida aqui também era muito difícil. A gente tinha a Rua do Barranco ali, e ele fala muito dessas coisas, né? O Clóvis consegue passar muito bem essas coisas. Então ele tinha essa visão além de historiador, de alguém que percebia o pequeno também, né? Ele uma vez me contou que ele fazia um trabalho assim, social legal. Ele me contou que dava banho essas pessoas de rua. Ele disse que deu banho isso eu achava muita graça, que ele disse que ele eles pegavam a pulso, né? Ficavam ali na Rua do Moreira esperando aqueles caras. Tinha que o pessoal perturbava fazendo bullying, chamando de carrapato. E quando o carrapato passou, eles pegavam e davam banho a pulso. Aí disse que ele estava lavando esse carrapato e falou, pronto, está quase lavado, só falta lavar o pingolim. E ele sonhava outras coisas também, tinha outros projetos. De vez em quando ele ia na secretaria me procurar para a gente fazer um evento. Vamos fazer no fim do ano. Eu lembrei aqui que a gente fazia o enterro do ano velho, saía lá do Cuscuz. Se eu estiver comigo, eu faço. Aí ele vinha mesmo assim, participava, contava como era, né, para eu. Porque tinha coisa para eu fazer, eu tinha que saber como era, eu não sabia. E ele vinha assim de uma forma generosa. Era um amigo que deixou saudade.
Dona Naí Morbeck com aquela cara sisuda, firme, lendo partituras, tocando músicas, compondo música, ensaiando com a gente, nos colocando para descobrir qual é o nosso grupo de voz e trazendo marchinhas e trazendo músicas religiosas e ouça o rock glorioso, afastai as auras más, né? E ao mesmo tempo, ai que saudade do tempo da minha vida. Então, tudo aquilo era um universo muito forte. Ela era musicista, né, da igreja. Ela não fazia nada a não ser tocar na igreja. A minha avó, a mãe dela, que era Adélia. Era Adélia Morbeck do Espírito Santo, se não me engano. Alguma coisa assim. Mas era Adélia o nome dela. Não conheci. Só conheci meu avô. Mas eu sei que veio dela. Essa veia artística, musical, veio dela. Ela tocava instrumentos também. Eu lembro do coral da igreja, que ele teve várias fases, não é? Eu lembro dela com a coisa mais religiosa. Então, ela sempre fez esse trabalho. Então, as minhas tias, as professoras da gente, elas compunham esse lugar do coral, e depois isso foi caindo para os fiéis comuns, e Dona Naí foi uma regente de todos os tempos. Fora isso, houve uma época em que eles organizavam muito sarau, não é? Tinha uma elite que dominava a música. O próprio fato de Dona Naí dominar a música já é resultado de como uma moça naquela época era educada, não é? E tinha muito sarau, recitação de poemas, né? Minha tia Naí lia partitura, assim. Inclusive, ela acho que ela deu aula também no colégio de música também. Né? Logo quando o Colégio Normal foi fundado, ela foi uma das professoras também da escola e dava aula de música também. Ela tinha leitura musical, sim. Quem foi conhecer partitura aqui antes dela, que a gente sabe, ninguém, e depois dela demorou um tempo, né? Quando surgiu a fanfarra, começou a trabalhar com partitura, então é um marco aí, Dona Naí Morbeck. Então, tudo aquilo era um universo muito forte. Então, aquela mulher de dentro da igreja, e andando da igreja para a casa dela, educou uma geração. E a gente viu isso aí, não é? E também, nessa época, não é, tinha o Teatro Tupi, que a gente não tem muitas informações, mas a gente sabe que Dona Naí Morbeck era uma das participantes, não é? Dona Naí Morbeck, ela atuava junto com o Dr. Bezerra com a questão da música, com a questão do figurino. Nós tivemos Dona Celina Morbeck, irmã de Dona Naí, e mais algumas outras pessoas da família Eloy, que eu não me recordo o nome aqui, que atuavam, que eram os atores. Naquela época não se falava teatro, se falava drama, não é? Eles compunham dramas. Lu me ensinou a cantar, né? Tinha um livrozinho da igreja que... Eu esqueci o nome do livro agora. Que era só os cantos da igreja, né? E aí ela passava comigo em casa, né? Para poder chegar na igreja e já saber os cantos e também estar um pouquinho afinadinha, né? Graça de Morbeck era minha colega. E aí um dia com ela eu tive a oportunidade de ir na casa da Dona Naí. Aí eu conversei com ela e tudo, aí eu falei que eu ouvia dizer que ela tocava, mas nunca vi e tal, e ela tocou para mim. E falou um monte de coisas importantes para mim naquele tempo. E ela falou dessas coisas, a importância das famílias terem um instrumento musical em casa, que é uma forma de os pais educarem os filhos. Achei bem bonito isso. Eu era menino. Eu lembro que ela falou isso e falou de um jeito bem bonito mesmo. Então, quando veio essa oportunidade, de vez em quando eu ia lá, mas essa foi a única oportunidade que ela tocou para mim. Bom, a partir do momento que eu me lembro, assim, eu era muito pequeno, mas eu já convivia, meu irmão morava com ela, naquele casarão ali, né, frente à praça. E aquela casa eu fui criado ali dentro também. Meu irmão foi criado longe, mas eu sempre estava lá. Todo dia eu ia lá, meu avô, Fernando Morbeck.
morava ali também, ele tinha 101 anos, 100 anos mais ou menos. E eu me lembro disso. E ela sempre foi uma pessoa muito prestativa, minha tia. Ela trabalhava na casa pastoral, né? E tocava na igreja, era sempre muito ativa. Ela era parteira na fazenda, na roça. Ela era aquela mulher que ia no lombo do cavalo, do jumento, nas roças para fazer parto. E Lu, que na Imorbeck eu chamo de Lu, né? Lu não tinha filhos e não tinha marido. Então tinha uma condição financeira bacana. Então ela se identificou com o tio Bequinho e com meu pai. E aí pediu o Voivonete para criá-los. E aí o Wellington falava dela, assim, né? Quando ele falava dela que aprendeu, que ela era rigorosa. Não era aprender de qualquer jeito, não. Era aprender aprendendo, saber fazer do jeito certo. A referência que eu tenho de Lu mesmo é a musicista quem ensinou meu pai. Foi a pessoa que ensinou meu pai a tocar órgão, tocar teclado, né? A pessoa que eu tenho de referência de música na vida do meu pai foi ela, foi Lu. Mas como a musicista, né? Era na igreja, tocando na igreja. Até um ponto que ela não conseguiu mais, né? A idade chegou e ela não estava mais tocando na igreja. Mas assim, a minha tia Naí, ela era muito carinhosa, muito prestativa, muito inteligente, muito educada. Então o que eu me lembro dela é isso. Depois eu fui embora para Salvador e perdi o convívio com ela. Quando eu voltei, ela já estava bem mais idosa e mais debilitada também. Exatamente isso, porque Dona Naí manjava do violino, né, do órgão, do piano, era cheia de etiquetas com relação à culinária, sabia fazer doces, cozinhar, as etiquetas, o cortar manga com garfo e faca, a posição de sentar, esses ritos aí, esses protocolos de alimentação, ela manjava, não é? Costurava muito bem, bordava, etc, etc e tal. Então, totalmente dentro dessa questão de como uma mulher era educada antes. As mulheres, não é, que fazia parte da elite comercial daqui. Eu só me lembro que a letra dela era incrível. Ela tinha uma letra, ela era escrivã, né, ali da Casa Pastoral. Então, acho que até hoje tem esses livros lá. A letra dela parecia uma assim, coisa artesanal mesmo, incrível. Espetacular a letra dela. A referência que eu trazia dela, das falas das pessoas que eu convivia, era que ela era pró de música no colégio normal. Mas quando eu vim ter esse contato com ela, ela já não atuava mais como pró de música no colégio, né? Ela tocava na igreja católica. Para mim, assim, o que ficava mais de Lu era realmente ela tocando na igreja, ela trabalhava na casa paroquial, ela era parteira, né? Então, quando eu estava na casa dela, sempre vinha alguém buscá-la para fazer um parto na roça e tal. Ela tem muitas pessoas aqui que vieram à luz assim, dessa forma, com ela. Então, ela era parteira, ela era enfermeira, dava injeções, tudo, ela era assim, né? E como ela trabalhava na casa paroquial, ela fazia os registros de batismo. Mas sempre do mesmo jeitinho, muito educada. E aí ela veio a falecer, né, um tempo depois, mas também deixou um legado importantíssimo. E é verdade, muita gente não conhece quem é Naí Morbeck, né? E ela foi muito importante para a cidade de Maracás, muito importante mesmo. Todos nós nascemos na roça e meu pai sempre era ligado demais em música caipira. E a gente até hoje é dessa forma. Eu gosto muito de música caipira e os meus irmãos Velame e Velaminho levaram a sério, claro, entre mexer na roça, entre cavar coisas lá que seriam improdutivas e pegar uma viola, botar debaixo do braço e cantar, até eu faria isso, né? E eles foram morar em Conquista um certo tempo, em Vitória da Conquista, e cantaram lá na Rádio Difusora. Aí tem uma dupla que se chama Velame e Velaminho, que toca na rádio. Você já pensou o que é você ligar o rádio
e ouvir Velame e Velaminho, uma dupla de Maracás, do jeito que nós somos ali, barrista, cooperativista, cartel de amizade, né, tocando e falar assim, é Velame e Velaminho. Era a mesma coisa, né, que a gente, nos anos 60, conhecer Elvis Presley. Era uma coisa alucinada. Me pergunta quem é que conheceu essa dupla, eu não consigo achar um. Mas eles existiram no nosso imaginário, porque eles tocavam no rádio, tocavam no circo, a gente acompanhava como se fosse um álbum de figurinha, tá na cidade tal, Velame e Velaminho, Velame e Velaminho. Quer dizer, todo mundo disse que ouviu Velame e Velaminho. Eu não sei até hoje o que é verdade nem o que é mentira, porque Velame e Velaminho foi a nossa primeira lenda. Velame e Velaminho foram embora, né? Foram cantar pelo mundo. E rodou muito o mundo realmente cantando, mas sempre a música caipira, essa música cantada em dueto. Cantava em circos, né? Ganhava ali alguns trocados, mas quando chegava lá parece que eram as atrações mais extraordinárias do mundo. Como aqui também na cidade achavam que eles realmente eram grandes artistas. E, bom, para a época, digamos que fosse, né? Não chegaram a gravar disco nenhum, nada não. Não deixaram nada assim dos dois prontos, né? Por causa das condições também. Mas, de qualquer forma, que rodaram o mundo, rodaram. Não foi pouca coisa, não. Eu tive dificuldade de ver o meu ídolo. Eu nunca reconheci Velaminho como aquele cara da lenda. Quer dizer, uma pessoa aconchegante, que era só escuta, não é? E nunca vi Velaminho também com violão na mão. Mas ele foi meu ídolo, não é? Ele é meu ídolo da minha geração, que já era o final do meu tio, então, era o Elvis Presley da vida dele, o Luiz Gonzaga do Nordeste, né? E uma outra coisa, era sertanejo raiz, né? Sertanejo raiz ali no seu mais puro momento e valor. E era uma maravilha, eu acho que é uma lenda. Alguém precisa fazer um filme sobre essa dupla. Primeiro a trazer um conhecimento musical foi meus tios, né? Velame Velaminho, que era conhecido a tocar em circo, em rádio, participar dos eventos chamados, não sei se era casamento, se era alguma coisa. Mas o conhecimento assim em vários lugares passou, né? Velame Velaminho era falado, né? A dupla Velame Velaminho vai tocar hoje. E acho que o conhecimento antes de o pessoal ver música assim, acho que foi uma referência assim, né, da época. E lá em São Paulo eles chegaram até a cantar em alguma rádio também e tudo, mas lá Velaminho desistiu. Ele contava até que era engraçado, que ele dizia, olha, eu vou parar de cantar. E Velaminho dizia, se você parar, eu conto em você. Que ele, quando saiu daqui, deixou a noiva, né, aqui. Ele falou, se você parar, eu conto a sua noiva que você namorou aqui em São Paulo. Fazia uma certa chantagem, essas coisas, né? Para ele não desistir. Ele contava essas histórias. Aí ele veio para cá, eles voltaram lá de São Paulo, e ele já tinha na cabeça que não prosseguiria cantando, não. Porque não tinha como sobreviver. Aqui, quando ele veio para cá, ele se casou, se tornou caminhoneiro, né? Mas sempre muito apegado à viola, à música caipira. Eu tive o prazer de conviver, de conhecer com Velaminho, né? Mas já não tocava mais, e aí ele passou a ser uma outra lenda, ele era o cara do caminhão. Você sabe quantos caminhões tinha em Maracás? O de Seu Antônio Preto, da Rua do Cuscuz, o de Catete, o de Velaminho, era 3, 4 ou 5, gente. Um de Djalma Queiroz que eu nunca vi, não é? Mas tinha. Era isso. Aí essa pessoa, ela vira o homem do caminhão. Olha só, que levava a gente para os retiros de igreja,
na boca do mato, no lava-pé, não é? E era o cara que carregava as pessoas para ir para lá, para ir para Tanhaçu e Ituaçu, não é? E marido da minha colega de escola, a professora Milza Velami, que está aí viva, né? E etc e tal. E você via aquele homem sério. Eles são todos assim, educados, não derrubam um copo, eternamente budistas, centrados. E eu ficava olhando como é que esse homem era o artista que eu imaginei. A cara de Dedé, que eu me lembro assim na infância, que tio Velame me tocava, era Menino da Porteira. Ficou muito fixado pelo menos na minha lembrança, né? Mas Ivonete não é nem daqui, não é nem baiana. Mas não importa, porque o importante é a capacidade que a pessoa tem de tocar o outro. Eu acho que de artistas plásticos aqui de Maracás, daquela geração, quem mais tocou as pessoas foi Dona Ivonete. Ela saiu da Paraíba muito nova, foi para o Rio de Janeiro e conheceu meu pai. Ele era fuzileiro naval, aí vieram para aqui. E aí, nesse meio tempo, ela já pintava, já tinha a arte dela, que meu pai também não apoiava muito a arte dela. Meu pai, o negócio era gado, fazenda, roça. Mas ela nunca desistiu. Ela sempre pintou e sempre vendeu as telas dela, o trabalho dela, a arte dela. Aí chegou um tempo que eles tiveram tanta divergência que ela acabou a gente se separando, né? E aí foi morar em Salvador. E a gente foi tudo atrás, ficar com ela, que a gente também não queria ficar aqui em Maracás. Então fui eu e 4 irmãs morar em Salvador, tudo bem jovens, né? Aí lá começou a história dela. A gente não trabalhava, ninguém, era todo mundo muito novinho ainda. Logo quando a gente chegou em Salvador, os 3 primeiros anos em Salvador foi barra, foi bem difícil. Ela pintava e saía com essas telas, né? Tinha os contatos, numa época que não tinha celular, para estar, olha, eu vou aí, né? Não tinha isso, e ela colocava essas telas debaixo do braço e ia para a rua tentar vender. Então, às vezes vendia, às vezes não chegava com nada, né? A gente era bem pequenininho que ela começou a arte mesmo. A primeira exposição dela foi em Fortaleza. De Fortaleza voltou para Maracás, que ela não queria vir para Maracás, mas meu pai trouxe a gente para aqui. E ela perdeu esse espaço lá em Fortaleza. Daqui para Salvador. Salvador ela foi muito reconhecida em Salvador. Ela tem trabalhos na Suíça, na Holanda, na Inglaterra. Tem trabalhos na Argentina também. Tem vários, você tem um catálogo dela aí, várias reportagens de jornal. Entrevistas e coisas, de exposições que ela fez. Então a arte dela era exatamente o que ela era, a realidade que ela teve, né? Enfim, apesar de, quando ela esteve em Salvador, o momento dela em Salvador foi muito interessante porque ela conviveu com grandes galerias de arte. Então a TV Bahia, por exemplo, sempre fazia a cobertura das exposições dela, então ela deu muitas entrevistas na TV. Eu tinha um sonho de ser artista plástico. Eu mesmo vontade mesmo de ser um pintor, mas eu não fazia ideia como que era, eu não achava ninguém que orientasse, né? Então, um certo dia apareceu um ateliê na minha rua, né? Quase que na frente da minha casa, um pouquinho mais acima. Aí eu passo, estou vendo a mulher pintando um monte de quadros e ela pintando no cavalete. Aí foi amor à primeira vista. Então, todos os dias eu estava ali com Dona Ivonete. Dona Ivonete estava vindo de Salvador para morar em Maracás. Aí montou o ateliê e as obras que ela pintava já era tudo para exposição.
conheci Ivonete Dias, trabalhar numa loja na rua, né? Ela colocou o ateliê dela e fui aproximando. Vi as pinturas e acabou ela promovendo um concurso que tirei em primeiro lugar, né, em desenho, numa pintura. E foi ótimo para minha experiência nas artes plásticas. Quando ela me via fazendo um desenho, ela ficava tão feliz quando eu fazia um desenho, quando eu era criança, né? E ela também me consertava, me corrigia, não faz assim, desse jeito e tal. E eu devo a Dona Ivonete essas primeiras aulas que eu aprendi, não me cobrou absolutamente nada, né? E ela gostava da minha presença também. Então, aí eu passei a pintar. Eu comecei a pintar mesmo, fazer meus trabalhos. E ela gostava do meu trabalho, né? Ela via as pinturas minhas, sempre que ela me via, perguntava o que eu estava pintando, pedia para ver. Mostrar o que ela fazia, né? Ao vivo. E pintava, elaborava o quadro na presença da gente. O ateliê aberto, né? E da parte da criação, a pintura, ela deixava a gente à vontade. E de bônus ainda explicava como era. Ela passava uma experiência, né? Como pintar, como começar uma criação, como misturar uma tinta. Mas na época, 12, 11 anos, eu não tinha essa maturidade, nem sabia dessa importância que ela tinha, né? Eu olhava para ela só com um olhar mesmo de admiração. Então, Ivonete eu conheci muito mais pelo viés acadêmico do que por uma consciência de arte, não é? Então, eu penso que todo mundo que viu a obra da professora Ivonete talvez não saiba até hoje o que é que ela representa, onde é que ela está localizada ali dentro da questão das escolas de pintura, não é? Mas ela deixou um legado. A gente vê que tem pessoas que falam dela o quanto aprendeu com ela, o quanto seguiu os traços de pintura que ela estabeleceu, né? Além de ser também uma pessoa, uma produtora, uma motivadora cultural, porque Ivonete organizava a dança das pastorinhas, não é? Era muito aberta e receptiva com a juventude. Foi professora naquela época de educação artística dentro do colégio. Então, com certeza, teve um papel importantíssimo para essa cidade. Porque o tema dela era muito, era o religioso, um tema muito do homem, da vida do campo, do interior, né? O Nordeste era muito retratado na pintura dela. Nordeste puro. A inspiração dela era cenas do Nordeste, retirantes da seca. O Nordeste dela era extremamente colorido. Teve uma época que ela fez uma exposição chamada Nordeste em Cores. Uma presença marcante nos quadros de Ivonete é o verde. O verde, as águas, né? O céu. Eu tenho também vários rabiscos dela em outros contextos, assim. Mas ela não conseguia desenvolver muito isso porque ela, não, eu gosto disso aqui, eu sou isso aqui. Os animais da roça, é o cavalo, é o boi, é o vaqueiro, sabe? É o mandacaru, é o riozinho passando no meio da roça, assim, fazendo as casinhas simples do interior. Ela não fugia disso. Teve fases assim diferentes. Ela teve umas fases diferentes assim que não ilustrava muito isso, né? Teve fase de bonecas, de fazer bonecas, inclusive ela fazia artesanato, bonecas de pano maravilhosas que ela fazia. Eu era um comprador das obras de Dona Ivonete, porque ela fazia os trabalhos caros, mas ela tinha produto para todo mundo. Fazia uns quadrinhos pequenos, fazia umas pinturas de cabaça, fazia uns bonecos, aí trabalhava com várias temáticas. Sempre que eu podia, eu comprava uma peça. E eu via ela como uma pessoa famosa mesmo, porque o portfólio dela mostrava isso, né? Ela não tinha fama em Maracás, mas Dona Ivonete tinha um respeito, a obra dela tinha um respeito, um reconhecimento dentro da técnica que ela dominava perfeitamente e dentro da fidelidade, né, do que ela trazia no trabalho. A técnica primitivista é uma técnica como se fosse vamos dizer assim, de um artista ainda inexperiente com domínio das dimensões, né, do volume. Porque o efeito de 3 dimensões, quem dá é a luz e a sombra, é o volume. Né?
Então, com ela é como se a pintura fosse realmente 2D. É só a cor de qualquer parte da pintura, a cor da pele, ou a cor da vestimenta, ou a cor da paisagem ali, é tudo em um tom só, é tudo monocromático. Então, ela não fazia esse efeito de colocar um homem em pé e ter a sombra projetada. Se tivesse até a sombra, era bem monocromática, sem aquela sombra, porque existem 2 tipos de sombra, né? Tem a sombra própria e tem a sombra projetada, né? Tem 2 tipos de sombra, e ela não utilizava nenhuma. Nos quadros de Ivonete, ela usava muitas cores, né? Porém, pouco sombreamento. Aí se tornava no visto assim simples, mas com conteúdo, né? Que gigantesco assim a perspectiva existia, assim não existiu a sombra, né? Tanto que eu achava interessante que nas pinturas dela o rosto sempre vinha com traço no meio. Aí metade era de uma cor e metade era de outra. Aí eu me lembro que isso eu perguntei para ela, né? Falei, vó, por que nas suas obras a pintura do rosto tem essa divisão? Aí ela é uma marca da minha personalidade. Então todo mundo que pegar uma obra minha vai saber que é minha por conta desse design, né? Que eu escolhi. Não, era uma opção, era uma técnica mundialmente reconhecida, né? Ela dominava aquela técnica e utilizava e tinha um reconhecimento, porque assim, a capacidade dela fazer de outra forma era muito evidente. Ela que se segurava ali para manter aquela técnica que era o estilo. Ela tinha vontade de sair aquele estilo que é chamado de primitivista, e ela tinha vontade de pintar, mas quando ela fazia uma gracinha, uma sombra numa pintura, ela já era chamada a atenção pelos curadores que realizavam as exposições dela. Ivonete, você já está saindo, a sua obra não é, desde que tem os pintores aí para fazer luz e sombra, seu trabalho é primitivista. Mas depois ela começou a fazer experiências misturando mais as cores, pegando mais um sombreado dentro de como é que se diz? Degradê, né? Ela vinha assim do mais escuro para o mais claro. Ela pegou essa técnica também, estudou isso aí também. No auditório municipal tem uma placa, né? A placa de inauguração, e tem uma placa de reinauguração que aconteceu, o auditório foi inaugurado no ano 2000, e aí em 2013 ele foi reinaugurado já com o nome de Ivonete Dias. Eternizado no auditório municipal, que colocaram o nome dela, Auditório Municipal Ivonete Dias, que inclusive ela doou, acho que 2 telas para ficar lá no auditório. Então, o legado dela que ela deixou é importante demais para a cidade em termos de informação cultural. E de incentivo também, porque quem olha para a arte dela, que vê as cores, sabe que é dela. Quem conhece o trabalho de Ivonete, conhece o trabalho dela de longe. Isso ali é de Ivonete, por causa das cores. Então, é isso. A história de minha mãe é assim. O legado dela é esse. A arte dela está aí até hoje. E quem tem, muita gente me procura, eu quero uma tela de Ivonete. Eu falo assim, não tem mais não. Você me vende uma tela? Não, não vendo. Não tem preço. Graças a Deus tem um auditório com o nome dela, que é o maior equipamento cultural mais importante do Vale do Jiquiriçá. E em termos de superação, para mim, um exemplo único. Eu não conheço, na minha história, uma pessoa que teve tanta superação com tão pouco tempo que ela teve assim, de vida, vou dizer assim, porque ela morreu cedo, com 63 anos, mas deixou o legado dela e a importância dela no meio artístico aqui em Maracás. Para mim foi um presente ela vir parar em Maracás e parar na minha rua. Foi muito bom assim. Eu soube tirar proveito disso. Meu pai trabalhava em uma mercearia no povoado do Gavião, a mercearia de Floresvaldo Novaes, né? Ali chegou um rapaz, numa época, vendendo uma câmera, né? Eles iam para aquelas festividades ali
de padroeiro, né? E aí, numa época, o rapaz ofereceu uma câmera para Florisvaldo. Florisvaldo não sabia, na verdade, manusear essa câmera. Ele, curioso, começou a mexer nessa máquina e começou a fotografar. Aí começou a fotografar a partir do Gavião. Aí do Gavião ele se empenhou mais pela fotografia e foi para Salvador. Adquirir mais conhecimento, revelar as fotos. Esses conhecimentos que ele adquiriu lá, eu creio que trouxe o monóculo. Lá foi lançado o monóculo lá. Aí começou, saiu da venda, conheceu Mainha, casou, e aí foi tocar a vida. Em Iramaia, Barra da Estiva, a região geral. Em Tiruçu, Maracás, lógico, né? Marcelino Souza, esse lugar, tudo ele fotografava. E aí, como ele foi ensinando a gente a fotografar, todos os meus irmãos trabalhou com fotografia e eu tive o prazer de manter a fotografia quando ele teve que ir para São Paulo, numa separação com a minha mãe, e aí procurando inovar, mantive a fotografia, assim como até hoje amo a fotografia. E aí naquela época eu mantive a paixão pela foto, fotografando e pegando formatura, casamento, e aí lembrando as coisas que ele foi passando pra gente. E, na verdade, ele foi o precursor da fotografia, na verdade. Então, ele está no contexto em que Maracás passa de uma migração, né, campo-cidade. Né? Tipo assim, a inversão do gráfico. Né? A população sai do campo e vem para a área urbana. Então, Maracás possuía na década de 60, entre 60 e 70, aproximadamente 36 mil habitantes. Destaca-se que Lajeado Tabocal pertencia a Maracás também. Né? Então, assim, muita gente saiu da zona rural e veio para a zona urbana. Nesse aspecto todo, você precisa entender que existe uma opulência econômica, né, por conta do indutor da mamona. Então, de modo que as festividades eram, né, mais presentes e ele participava de praticamente todos os eventos. Né, e existia uma equipe em torno dele, que ele cadastrava as pessoas para fotografar e todos, né, estavam na equipe dele. Então, Lourides ele ficou conhecido como um dos primeiros fotógrafos de Maracás. Eu acho que ele fez mágica naquela época, porque não tinha a tecnologia que tem hoje. Ele trouxe toda a tecnologia para Maracás, que era tudo arcaico, tudo difícil, quase impossível. Ele trouxe a revelação, que entregava foto na hora, a revelação preto e branco, ampliador, revelador, ensinou a gente a revelar foto. Aos 12 anos eu já sabia revelar foto. A gente aprendeu a trabalhar Era uma câmera escura com a luz vermelha para poder revelar. Era tudo no tato. Já sabia onde ficava o químico 1, o químico... São 3 potes. E fixador, revelador. Na outra água para lavar. Revelava no revelador, aí lavava o negativo, colocava lá, né? Aí passava para o fixador, do fixador passava para lavar. E primeiro fazia, aí depois ia olhar, botava para secar, tinha aqueles pregador com as tiras tudo secando, depois secava, a gente ia olhar um por um para ver qual que estava bom. Aí depois passava para revelar, aí encaixava na luz, encaixava na tela. Aí colocava, ia ligar, aí botava o papel embaixo, tudo no escuro, tudo no tato. Abria o pacote de papel, colocava embaixo e ia revelando um por um. Todo o segredo ensinou pra gente. Aí também ele ensinou o monóculo, que é o slide, como conhece hoje, né? Ensinou a gente a trabalhar com a monoqueira. Monoqueira é uma máquina Olympus Pen. Essa Olympus Pen, ela duplica a quantidade de poses do filme. Exemplo, se um filme tem 36 poses, ela duplica para 72, às vezes 74. Ele ensinava um método de economizar para fazer mais 2 ou 4 poses. E aí a gente fazia festas de padroeira na zona rural, se eu não me engano, Santana e Marcelino Souza. Ou época que eu ganhei dinheiro, viu?
Assim, entre os eventos destacam-se as festas de padroeiro, né? Então, São Roque, Nossa Senhora das Graças, as festas que aconteciam na Igreja Católica, então isso marca bastante casamento, batizado, né? E por aí vai. Então, nesse sentido, essas festas religiosas, elas aparecem como ponto principal. Né? De segundo plano, as festas de família, né? Casamento em alguns lugares, em zonas rurais, né? Que ele era convidado para fotografar, aniversários, né? Entre outros eventos, festas de São João, né? Que ocorreu também. Basicamente era isso aí, né? Os eventos, e além de fotos de documento, né? Que era o processo cotidiano. As marcas de foto de documento, para documento. Na década de 80 ainda utilizava-se foto preto e branco, documento para título, né? Eleitoral. E aí depois, a partir da realização da identidade, precisávamos também da foto para identidade. Então, na identidade também exigindo a fotografia, precisou da foto 3x4. Né? Que aí demandava bastante também desse serviço, né? Já no estúdio. As pessoas que aprenderam com ele, primeiro, acho que foi nem paciência, não teve a carreira, não foi muito à frente, mas ele seguiu a mesma linha de Lourides, na monoqueira, na foto preta e branca. Aí tem, em memória, Lau, Gil de Astero, trabalhou com Lourides, aprendeu com Lourides e foi morar em Salvador. Aí vem Nicinho, que é irmão de Gil de Astero, aprendeu com ele, é fotógrafo até hoje, um dos melhores de Maracás. Entre outros que participaram de forma, né, bem incisiva nesse processo todo. Né? Tem Antônio Cortes, que trabalha hoje na cidade aí com entregas, mototáxi. Tem Eduardo Palmeira. Então, assim, diversas pessoas participaram e também levaram essa profissão, né, e conseguiram desenvolver essa atividade como assim, um hábito de vida, um profissionalismo e também como sustento de suas famílias. Né? Claro, ele, na verdade, ele teve esse tchan, né? Na verdade, esse start a partir da fotografia e percebeu que poderia gerar renda para ele, né? E ele trabalhou em parceria com outras pessoas também, fazendo fotografias em regiões como povoados de Maracás, de Iramaia, de Planaltino, de Marcelino Souza. E naquele contexto existia uma renda que circulava na zona rural. Então eles trabalhavam muito em zona rural. Então a partir dessa renda ele percebeu que poderia também, né, sustentar a sua família. E aí passou a assumir essa responsabilidade. Ele casou-se, né, com Neuza Guimarães, a minha mãe, na década de 70, né, especificamente 73, né, assumiu a família. Eu acho que vai ficar as lembranças, né? Fica a arte. Fica a arte, fica as lembranças de... E também, toda vez que as pessoas vão reunir para fazer uma foto com o celular, vai, Lourides, tira aí, Lourides. Todo mundo fala isso ainda. Ele ficou na memória de todos. Quando a gente descobriu que estava com câncer, mas não falou para ele que estava com câncer na medula e tinha que transplantar ou... Não achava doador, tinha que transplantar. Aí ficou procurando doador, não achou. Aí o médico, se eu não me engano, o médico deu 2 anos de vida para ele, com hemodiálise, né? Aí eu falei para ele, velho, eu vou gastar o seu máximo que eu puder, enquanto o senhor tá vivo. Porque a gente não sabe se eu posso ir primeiro ou se eu vou ir primeiro, mas a gente não falou para ele que estava com câncer. Quando ele estava doente, estava na Aristide Maltês, aí ele falou, Sérgio, quando tu vir, tu traz um disco de Zé Tapera e Teodoro. Eu falei, não, pai, não dá para trocar disco não, vou trazer no pendrive pro senhor, vou botar no celular e trazer para o senhor escutar. Aí levei um radinho, coloquei um pendrive no radinho, ele escutava esse radinho o dia todo e chamava as enfermeiras, uma por uma, e sabia o nome de todo mundo, e queria que elas escutassem aquela música. Ele fazia questão que escutasse a música de Zé Tapera e Teodoro. Tinha um trechozinho que eu vou lembrar aqui, só para não esquecer, para imortalizar. Meu amigo é bom, bem melhor sou eu, descuidei do queijo, o rato comeu. O que Deus criou, o homem escreveu, se você não sabe é porque não lê. A mulher trabalha, ordenada é por rato comer. O que Deus criou, o homem escreveu, se você não sabe é porque não lê. A mulher trabalha, ordenada
onde tá a coruja canta em cima do coco, mineiro e baiano é queijo. Mulher faladeira é a do vizinho. Foi meu melhor amigo, foi meu irmão, foi meu parceiro, foi o exemplo de vida. Yara era o tipo da pessoa que ela encantava logo de primeira. Muito meiga, carinhosa. Então, eu logo me apaixonei por ela já quando eu era aluna dela no Colégio Normal de Didática. Porque ela tinha essa coisa do abraço. A minha identidade enquanto profissional, eu construí a partir da postura dela enquanto professora. Principalmente no sentido do acolhimento, o sentido do amor, do gostar do que faz. Quando eu conheci Yara, eu devia ter uns 10, 11 anos. Ela ministrava aula com a professora Ney. E ela dava aula bem próximo do armazém de Seu Armando ali, era do lado. E aí meu pai tinha uma escolinha de música do lado também. E aí eu ficava lá na escolinha com meu pai, e aí eu sempre via, né, as aulas da Pro-Yara e falei com ele, meu pai, eu quero fazer aula de dança. Mas quando eu fui para a UESB, quando eu fui fazer a Universidade de Dança, aí ela estava lá, ela fazia parte da companhia, né, de dança da UESB. E quando eu encontrei com a Pro-Yara, meu Deus do céu, que felicidade, que alegria, né, aquela referência de Maracás na universidade, já fazendo parte de uma companhia. Se ela já era uma motivação, né, ali eu tive a certeza que eu estava no caminho certo quando eu estava fazendo a minha licenciatura, que eu a encontrei. Yara, como eu disse antes, desde de criança, de muito novinha, Yara já dançava. Eu dizia que ela dançava com a alma, porque ela era muito leve. E aí eu já olhava para ela, já sabia que ela ia ser uma bailarina. Eu não sei como ela fazia os passos de bailarina, eu acho que sem nunca fazer um curso, sem nunca ter uma aula. Se ela tinha formação em dança, eu acredito que não, porque ela fez a Universidade Estadual em Educação Física. Mas dentro do curso de Educação Física existe as disciplinas com dança, né? Então não impede que o professor de Educação Física atue como professor de dança. Nós não tínhamos professor de dança aqui. A primeira professora de dança de Maracás que eu me recorde, né, foi a Pro-Yara. Eu lembro que algumas pessoas, como até hoje isso ainda acontece, confundem muito, né, o jazz, o contemporâneo e o balé. As pessoas confundem demais. São 3 modalidades completamente diferentes, mas afins, porque uma bebe da fonte da outra. Então, na época que eu fiz aula com a Pro-Yara, era mais o jazz. Ah, sim, até hoje eu uso nas aulas. A gente sempre pega um pouco do outro, né? Ela usava muito isso aqui. Tira lá do universo, né? Busca energia lá de cima. Então, até hoje nas aulas eu lembro, e eu sempre falo com as alunas a mesma coisa, né, que ela passou para mim. Quando eu comecei a trabalhar, que na verdade não era dança propriamente dita, a gente começou a trabalhar com ginástica de academia. Yara já era professora e sonhava em fazer educação física. Mas não tinha graduação, assim como eu também não tinha graduação, só que era um sonho um tanto que distante. Porque ela já trabalhava como professora, inclusive a gente se conheceu lá, ela foi minha professora de didática e lá começou a nossa relação de amizade. E depois que a gente abriu essa sociedade, esses laços afetivos e profissionais foram se estreitando mais ainda. E a gente começou a pensar e sonhar que queria fazer educação física. E ela me ensinou muita coisa da vida. E dentre as coisas mais preciosas é que eu precisava enfrentar com coragem a vida e dizer para mim mesmo que o que eu queria, eu ia conseguir. Então, quando a gente foi convidada a trabalhar com ginástica de academia na ABB, e eu não, em nenhum momento, eu pensei que não fosse dar certo, porque viver com ela era muito fácil conviver com Yara. Ela era aquela pessoa que colocava você para cima, sabe? Não tinha tempo ruim para ela, tudo era possível, tudo podia. Então, em alguns momentos da minha vida, em algumas situações da minha vida, pessoal, sabe? E que eu precisava de uma pessoa para conversar,
para me abraçar, para dizer, não, Ney, você consegue, você é capaz, você precisa ser feliz, você merece ser feliz. Então, isso veio dela. Então, a relação de amizade, de profissional que a gente teve durante, não sei se 4 ou 5 anos, não me lembro bem, foi uma relação muito saudável e uma relação de muito aprendizado, uma troca, sabe? Nós estudamos juntas durante todo o primário e depois nós passamos para o colégio. Aí nós estudamos no colégio. Chegou certo momento, Yara foi estudar em Salvador. E aí ela voltava sempre, todo quinzenal ela estava aqui. E a gente conviveu muito esse período, e a gente discutia muito as coisas, os livros, ela falava da dança. Yara era muito família. Ela era aquela mãezona, aquela mulher que dava conta de tudo. Ela casou muito nova, ela casou muito cedo. E logo teve gêmeos, que foi Júnior e Neto. Uma super mãe. E aí ela tirou de letra, ela criou os meninos assim, com todo o amor do mundo. Aí depois veio Gabi, depois veio Fagner. Tinha uma missão, eu acredito, muito mais importante do que permanecer aqui nesse plano terreno. Eu estava aqui na minha casa e aí Beto, irmão de Yara, estava aqui conosco. Beto atendeu um telefone e aí Beto saiu correndo com o telefone ainda falando, e olhou para mim e falou assim, houve um acidente no Mutum com Yara. Foi um dia de domingo, ela veio passar o Dia dos Pais com o seu Armando, por volta de 5 e pouca da tarde, não sei. Eu estava na casa de manhã, e aí Dejan chegou e me falou. Dejan me perguntou se eu já estava sabendo do ocorrido, né? Aí ele falou, houve um acidente com Yara, filha de seu Armando, tua amiga. O que foi que aconteceu com Yara? Por favor, me fala. Me fala, porque eu não posso acreditar. Aí ele disse, Yara fez a passagem. E eu fiquei muito triste, na hora eu não consegui chorar, mas eu fiquei muito triste, abalada, sem querer acreditar. Iracema de Vandinho, muito amiga dela na época, e outras pessoas organizaram uma homenagem. Eu não quis participar, fui convidada, mas eu não quis participar, porque eu não conseguia. Então, Yara é um nome que jamais será esquecido por todos nós. A contribuição que ela deu, né? Tanto profissionalmente como enquanto pessoa. Porque quem teve o prazer, quem teve a honra de conhecer Yara, jamais vai esquecer. Jamais vai esquecer. Meu pai sempre foi músico de bandas, né? Então ele estava sempre participando de alguma banda, e a que ele passou mais tempo e a que eu tive mais contato foi a banda Fruto Proibido, que é de João Fontes. E aí tio Jorge, que também é musicista, também tocava nessa mesma banda. Nós não fomos criados juntos, ele foi criado com minha tia Naí Morbeck, e foi onde ele aprendeu, né, o berço dele, onde ele aprendeu a tocar o harmônio, né, que é um pequeno teclado. 1970, alguma coisa, né? Eu era, assim, acho que tinha 8 anos ou 7. Aí eu vinha, meu tio morava aqui perto da igreja, e tinha umas primas minhas que falavam, você vai conhecer um cara que toca aqui 5 horas da tarde, 4 horas, ele vai pra lá de fora e vai começar a tocar um instrumento, né? Que a gente já gostava de instrumento naquela época. Aí, quando deu as 5 horas da tarde, ele falou, ele tá lá, e tava ele fortinho assim. Aí a gente chegou, veio correndo, e aí toca uma música pra gente. Aí ele tocou 2 músicas muito sérias, assim, tocou uma, tá bom, viu? Obrigado. Aí a gente saiu, voltou pra casa de novo, né? Esse aí foi o meu primeiro encontro com ele. Muito tempo depois a gente foi tocar junto na banda Fruto Proibido. Então a gente conviveu quase 2 anos assim juntos com banda, né? E ele compunha também muita coisa, tem muitas composições que eu vi ele fazendo também. Então essa parte da música com ele aí, para mim, foi inesquecível, porque foi o momento que a gente conviveu junto. Foram só esses 2 anos que eu morei com ele
no mesmo quarto, convivi com ele, né? Tivemos os mesmos problemas, as coisas, a luta, aquela coisa toda que uma banda passa, né? Que a gente, quem pensa assim, tá lá em cima, são mil maravilhas, mas é difícil o convívio de bandas. Mas eu não esqueço nunca esse momento que eu tive com ele. Então ele veio, essa veia artística também da minha tia. Minha mãe também cantava muito bem, não tinha somente a questão da arte. Então acho que juntou as duas, né? E deu para ele assim, toma isso aqui. Então ele pegou muito essa coisa artística delas duas. Mas em especial da minha tia Naí, que ela que passou para ele a musicalidade do teclado mesmo. E aqui ele continuou com banda também aqui, continuou com a música, começou a dar aula também de teclado aqui. E aí pronto, fui para Planaltino e aí eu era pequeno, 7 anos. Quando eu volto para Maracás, e era já o 84, que a gente começou, já estava na banda Novo Tempo, isso tudo. Aí falaram assim, ó, a banda tá boa, mas vai chegar uns caras aí, que os caras que tem um conhecimento aí, tá lá em Salvador, e que vai passar muitos conhecimentos para vocês, muitos macetes assim, de banda. Eles já estavam tocando em banda. E eles organizaram uma festa assim, aí vai chegar uns caras aí. Aí chegou o Wellington e Ângelo. Aí o Wellington chegou muito simpático, né? Já tava tocando em banda, passou alguma coisa e falou, ó, esse menino promete, promete estar no caminho certo. E aí foi assim o meu segundo encontro com o Wellington, né? Aí depois ele voltou para Maracás, começou a tocar na Canto da Gente, na Me Leva. Ele fez muitos shows, muitos trabalhos, né? Com o pessoal da Canto da Gente. E aí esse pessoal estava sempre frequentando a nossa casa, né? Para ensaios, para rodas de conversa. E aí a gente tocou em banda em vários tempos. Eu toquei com ele na Novo Tempo, toquei com ele na Me Leva. Trabalhei com ele, com música, com o coral do Centro Social. Sim, ele tocava acordeon, tocava violão, tocava guitarra, tocava os teclados também, piano, órgão. Que são instrumentos diferentes, né? De teclas, mas são totalmente diferentes, né? Alguns instrumentos. Wellington Morbeck, conhecido como Moá do Fole, referência musical para muitos da minha idade, porque ele atuou como professor de música, né? Ele ensinou canto, ele ensinou a tocar teclado, ele ensinou a tocar violão. Então, vira e volta, eu encontro alguém que fala, poxa, eu fiz aula com seu pai. Inclusive, nesse espaço que eu estou, foi a segunda escola de música dele, né? Então, para mim, é complexo, é bem responsável, né? Vir de uma geração artística assim, é muita responsabilidade, né? Muita responsabilidade. Moá do Fole, né? Chamado que é o Wellington Morbeck. Já éramos amigos já, né? Aí ele abriu com conhecimento dele de musical e produção e tudo. Abriu escola de música, né? Teclado, violão, sanfona. E eu, como amante de música, de tocar, né? E meu tio tocava viola e eu ficava empolgado para tocar e me inscrevi para participar dessas aulas e aprendi muito com ele também. As aulas com o Moá era na casa dele, na Rua da Sexta também, quando o Paulo Bento, né? Esse nome surgiu dele mesmo, ele mesmo colocou esse apelido, né? Que ele falava assim, quando alguém fazia alguma coisa, ele, o quê? Pra cima de Moá? Ele falava isso, né? O tempo todo. Aí o pessoal começou a chamar ele de Moá. E aí ele ficou aqui na sanfona e tal, ele tocava sanfona. E aí sanfona é o quê? Fole, né? Aí ficou Moá, todo mundo chamava ele de Moá. E começou a pegar esse apelido dele de Moá. E aí Moá do Fole. Quando ele começou mesmo a pegar firme na sanfona, que teve uma época que ele ficou mais com a sanfona aqui, tocando São João. Ele era muito requisitado com a sanfona, então Moá do Fole pegou. Ele mesmo, sim, praticamente colocou esse apelido nele. O Wellington, ele tinha um fascínio pelo forró. E eu não sei se Dona Naí tocou algum forró na vida dela, né? Então ele dominou o instrumento, né? Para ir. Aí eu vejo como Luiz Gonzaga e Gonzaguinha. Por aí. Né? Então ele dominou o instrumento, mas seguia um caminho dele. Como talvez se não quisesse ficar na sombra de Dona Naí também, porque Dona Naí era afamada, assim, falou
Em tecla era a Dona Naí, então ele disse assim, eu vou por outro caminho, que ele fez, né? Tanto que ele optou pela sanfona. Ele era um tecladista, mas ele tinha... O nome de guerra dele era Moado Fole, não era Moado dos teclados. Olha que ele tinha uma preferência pela sanfona, ele dominava as teclas, mas ele queria ir por outro caminho e foi. E assim, é uma pessoa que deixou uma marca também em Maracás. E muito também interessante a gente lembrar de Wellington, essa questão e a ligação dele com a cultura popular, não é? Essa coisa do forró, essa defesa, essa dedicação, além de compor, não é? Então, olha novamente, não é? O que existe aí é resultado de quem um dia lançou a semente. Ele compôs também, para além de musicista, ele era compositor. Ele compôs muitas músicas homenageando Maracás. Eu me lembro dos aniversários de Maracás, sempre ele com uma musiquinha para o aniversário de Maracás. Tem uma composição dele que me marca, né? Eu fui dançar um forró lá em Maracás, nunca vi forró tão bom, era forró bom demais, que é uma composição dele, Ângelo Guerra e Pete. Eram os três. Olha aí os encontros que eu falei que tinham na minha casa, né? Tinha sanfoneiro dançando no barracão, digo-ligo no triângulo, mantendo a tradição. Toque, toque, sanfoneiro e não deixe cair não. Tem gente do mundo inteiro e por aí vai. E tem uma outra que eu me identifico mais porque traz uma realidade nossa, uma vivência nossa. E falou, seu Cula, me venda fiado, por favor, porque assim que eu voltar a trabalhar, assim que eu ajeito. Seu Cula não disse não para ele, né? Mesmo sabendo de toda a crise, que estava desempregado e tal. Seu Cula falou, não, ó, carne de primeira eu não posso lhe vender não, porque a carne de primeira já tem o destino certo. Então, ele pegou aquele momento de sofrimento e transformou na música, né? Que foi a de Seu Cula. Olha, seu moço, nesse tempo de real, o preço da carne faz a gente passar mal. Já comi ovo, frango, peixe, calabresa, mas uma carne assada na brasa é mesmo uma beleza. Aí ele vai falar, né? Fui procurar Seu Cula na feira, eu fui procurar Seu Cula na feira e eu era back vocal dessa música. Bem interessante, duplo sentido, né? Mas muito divertida. E esse legado é interessante porque é original, é uma coisa muito original. Ele simplesmente apareceu a ideia na cabeça dele, ele falou, poxa, o que é que eu faço para gravar essa música? Como é que eu faço para... Eu não posso simplesmente chegar assim e gravar e tal, eu vou ter que falar com o Seu Cula. E aí foi logo no início do Plano Real e tal que começou, e aí ele chegou para Seu Cula, ô Seu Cula, eu tô com uma música aqui, o Seu Cula conhecia ele demais, a família da gente sempre conhecia, foi muito amigos, né? Então ele chegou para Seu Cula mesmo e falou com ele. Seu Cula, eu fiz uma música assim, 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 ó a letra aqui, ele mostrou a letra todinha para Seu Cula. Aí, pode gravar, Morbeck, pode gravar, pode fazer. Assim, né, Seu Cula, simples, uma pessoa simples, maravilhosa, sempre foi. E deixou ele gravar, e aí ele foi e gravou. Olha, seu moço, nesse tempo de real, o preço da carne faz a gente passar mal. E aí, Seu Cula vendia carne na feira, fui lá no açougue de Seu Cula, encontrei fui procurar Seu Cula na feira. Quando fala assim, São João e Maracás, não tem como não lembrar dele, do legado que ele deixou. Né? Mas era um músico que viveu músico, morreu músico, não desistiu e formou músico dentro de casa também. Ele queria fazer comigo uma banda. A gente estava até conversando sobre isso. Ele tinha o filho dele, né? Uma banda, assim, para uma apresentação, alguma coisa, sabe? Família Morbeck, assim, junto depois, mas não deu tempo para fazer isso. E eu fiquei muito sentido com isso, porque eu estava empolgado também. Eu estava bem empolgado para a gente fazer alguma coisa musical, mas não deu. Então deixou só o legado dele, a música dele, o talento dele, e é isso que eu tenho que falar do meu irmão. Uma noite de música, muito choro, muita música. Alguém chegava lá, dava uma palhinha com violão, tocava com acordeon. E o cortejo dele, né? Até chegar ao cemitério, foi só com música. Música e zabumba, sofona, cantaram muito.
Era uma mistura de tristeza com alegria. Ele deu entrada ao cemitério com os músicos tocando, inclusive Léo Morbeck, meu primo, que era também muito amigo dele, que participou do Toca Raul, entrou cantando Avurrá, de Zé Ramalho, porque ele foi quem criou Melry, né? A minha filha mais velha, até os 8 anos, ele acompanhou Melry. E aquela música Avurrá, para mim, quando eu ouço... São muitas músicas que eu ouço, que eu lembro dele, né? E essa, no dia do velório, na entrada, ele cantando Avurrá. E é vida que segue, só lembrar agora nas memórias mesmo e no coração. Então, se eu parar e fechar os olhos e pensar na memória cultural e artística de Maracás, não é? A minha rua era um celeiro de informações. Dona Lió, que era a moradora mais velha, que trouxe a questão do caruru de Cosme, das 7 crianças comendo, do batuque, da comida, as brincadeiras de roda, não é? De rua, então isso era enorme. Então da torre da igreja eu me via em Castelo, os ritos religiosos, as procissões, olhadas de cima do 3º andar da torre, com aqueles homenzinhos pequenos de chapéu na cabeça, aquelas roupas coloridas, o apostolado da oração, as velas, o padre era um cenário teatral, não é? O São João era uma coisa de louco, você vê uma comunidade inteira trocando afetos, comidas, bebidas, dança, então eu fui criado no meio de tudo isso. Então a gente precisa hoje, porque Maracás tem um potencial, mas tem um monte de gente se achando artista. Artista não é só fazer projeto para Paulo Gustavo e Aldir Blanc para ganhar um dinheirinho. Artista precisa de dinheirinho, de dinheirão, ganhar dinheiro, mas saber a que veio. Mas eu acredito que nós estamos vivendo tempos muito estranhos, diferentes, que assim, é lá adiante que a gente vai compreender esse momento que a gente está vivendo hoje, e que a falta de compreensão, ela chama para a produção artística mesmo. É na literatura, nas artes plásticas, na música, no teatro, na dança, e outras formas de expressões também, até as expressões que estão mais voltadas para a cultura popular. Olha que coisa interessante, né? Porque se a gente vai pegar aqui o funcionamento das linguagens artísticas, né? Porque culturalmente nós somos um guarda-chuva enorme e com muita coisa pendurada. Mas quando você vai falar das linguagens, você vê que o forte aqui é a música. Depois a gente vê um talento muito interessante para a literatura, sobretudo as poesias, não é? A gente tem muitos poetas, cronistas. Depois a gente vai ver que começa a entrar aí o pessoal da dança, não é? E vai aparecendo ali a força dessas linguagens. Você vai ver o visual, as artes plásticas, né? Os artefatos. Todas essas pessoas são importantes. Todas essas pessoas são importantes. Como outras que estão aí ainda produzindo e também sem a devida valorização, né? Mas no momento certo e pelas pessoas certas chega esse reconhecimento. Numa publicação de um livro, numa fala como essa minha, né? De uma autoridade até, de uma pessoa que venha dizer, num lugar de autoridade, mostrar o valor que essas pessoas tiveram na sociedade maracaense. E por essa cultura, porque quem chega em Maracás fica impressionado com o nível cultural aqui, sem ver muita coisa. Eu ainda digo, eu não vi nada. Verdade mesmo. Por isso que a gente tem que entender que o que há aqui hoje não é um resultado assim de agora, solto, ou do empenho de A ou de B. É resultado de uma história e a gente tem que entender isso, não é? Aqui tem mesmo, a gente tem músico aqui para exportar, tem artista plástico, tem escritor, a gente não tem vergonha das coisas que são produzidas aqui. Primeiro, o auto-reconhecimento, é se reconhecer. E o do outro é se chegar, se não chegar, é seguir, ser fiel naquilo que está fazendo. A arte, ela permanece, mesmo que haja altas destruições,
não é? Mas o resquício da arte é para sempre, quer seja no som da música, num pedaço de pintura, no registro de uma pedra, na fotografia de uma atriz. E outras formas de expressões também, até as expressões que estão mais voltadas para a cultura popular, para as manifestações que estão relacionadas a afirmar uma identidade, né? Você é responsável por esse caso que você tem com a arte, com a nossa identidade. Não deixa o piano de Dona Naí morrer. Não deixa destruir o relógio velho da igreja, mesmo que não funcione. Não deixa ninguém tirar um pedacinho do prédio da prefeitura. Ai de quem destruiu o Colégio Normal de Maracás. É que eu tenho um amor por essa cidade. E o professor Clóvis me ensinou isso também. Uma coisa que eu aprendi também com ele. Com outras pessoas, mas com ele foi importante. O forró de Seu Cula jamais sairá do imaginário do povo maracaense enquanto existir um único maracaense. Agora nós temos um papel importante de ser aquela luzinha de sacrário. A gente tem que trazer e renovar essa bebida para os novos grupos e as novas gerações. Seja lá onde você estiver, na Patagônia, na China, na Lua, quando você cantar "Fui lá na feira", não é? Você vai lembrar da nossa história e você vai balançar. E de quem é o mérito? De quem fez? Da sensibilidade do artista que fez. E que nesse caso aqui foi seu Wellington Morbeck, né?